Posso começar a apresentar? Olá, boa noite a todos. Eu sou Ana Paula Galdino, estou aqui em nome do Ocupação Psicanalítica. É uma honra mediar a aula da Gisele da Hora e agora eu vou apresentá-la. A Gisele da Hora é psicanalista e pesquisadora em psicanálise, mulher preta, mãe de Francisco e Maria Flor, neta de Francisco, trabalhadora da saúde mental no CAPSI João de Barro, mestranda no mestrado profissional em saúde mental e atenção psicossocial do IPUB-UFRJ, onde desenvolve a pesquisa interseccional sobre trabalhadores da saúde mental a partir do recorte de gênero e raça. Ocupante do Ocupação Psicanalítica, onde integra a coordenação de pesquisa, eixo questões raciais e estudos decoloniais e gestão interna do coletivo Ocupa Rio. Então é com prazer imenso que eu passo a palavra a Gisele da Hora. Oi, gente, boa noite. Nossa, bom ver os rostos aqui. Acho que eu fiquei hoje, né, com uma tarefa, assim, de transmitir alguma coisa sobre essa intelectual brasileira maravilhosa, assim, né, que é a Lélia Gonzalez. Então, a gente vai falar um pouco da mãe preta, da mulata e da doméstica, essas figuras que ela traz para falar da sintomática cultural, da neurose sintomática cultural brasileira e falar um pouco do racismo por denegação. Então, eu trouxe algumas informações assim, né, sobre o percurso e a trajetória de Lélia, dizendo um pouco dessa importância que ela tem assim para a psicanálise, embora seja, né, uma mulher que se formou em filosofia, em geografia, história e foi, né, muito campo social. As contribuições dela assim na psicanálise para mim tem um peso e uma importância, sobretudo pelo estilo com que ela faz isso, né, essa sagacidade assim, que me parece ser um ponto principal assim. Então, eu fiz só retirei da pesquisa, inclusive, né, uma biografia curta da Lélia. Ela nasceu em Belo Horizonte, em 1935. Ela migrou para o Rio de Janeiro, veio com a família, tinha um irmão que era jogador de futebol do Flamengo. Mas ainda assim, ainda nessa condição de ter vindo, né, com o irmão já jogando pelo Flamengo no Rio, ela foi empregada doméstica, foi babá, mas se destacou aí, né, no campo intelectual como uma estudante e se formou em História, Geografia e Filosofia pela UFRJ, foi professora da PUC e da UERJ, né? No campo político, ela fundou o Movimento Negro Unificado, esse, né, de tanta importância, e o Movimento Nazinga também, que era um coletivo de mulheres. Ainda existe, né, a Cris Ribeiro, que esteve com a gente aqui na última aula, faz parte do Nazinga. É, então, ela, né, participou da formação de muitos partidos políticos, assim, na ditadura militar, e teve atuações, assim, importantes, né, na participação dos anos de 1986 a 88, contribuindo ali com deputados negros para falar no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, para começar a integrar essa política aí na retomada, da democracia. E ela é muito paradigmática, assim, ao que se trata de intelectual, assim, no Brasil, porque ela vem, assim, na esteira, né, de Abdias do Nascimento, Joel Rufino, Beatriz Nascimento, para tentar combater o mito da democracia racial, essa, né, falácia que funda uma certa cultura nacional e que esses intelectuais ali entenderam que seria um ponto importante de ser debatido e discutido para avançar nessa pauta, né, sobre o racismo no país. Então, é, situando mesmo Lélia, né, eu vou falar um pouco assim, e se vocês quiserem em algum momento interromper, levantar a mão, eu vou
A gente pode ir trocando, não precisa necessariamente ficar com a fala, sei lá quanto tempo, 1 hora, né? 40 minutos. E aí a gente vai dividindo. A Lélia, ela também tem uma importância, assim, no campo dos estudos interseccionais, embora ainda não tivesse esse nome, assim, né? A interseccionalidade ainda não fosse nomeado dessa maneira. Quem deu esse nome depois foi a Kimberly Krause, eu não vou saber pronunciar o nome, mas ela já tratava ali, né, de alguma coisa que se relacionava com gênero, raça e classe, e que isso tinha ali é, isso concatenava alguma coisa ali que era importante. Isso a gente vai observar, sobretudo nesse texto que eu propus trabalhar, que é o racismo e sexismo na cultura brasileira. Eu acho que, né, ele é interseccional, ele traz essa linguagem da Lélia, né, que eu configuro como um estilo, assim, mas também é quando ela também inaugura alguma coisa do português, né, que é a partir desse lá língua, assim, né, da psicanálise, que ela vai situar e fazer mesmo uma subversão com esse mito da democracia racial para falar da neurose cultural brasileira. Então, é um pouco dessa transmissão que a gente vai ter aqui. Espero conseguir transmitir. Então, é, ela começa o texto assim com uma epígrafe que é muito irônica, mas que diz muito assim, né, sobre o movimento e eu acho que muito atual de alguma forma, porque não obstante assim, a gente tem aí hoje pessoas se apropriando, né, para dizer de alguma coisa sobre o racismo e deixando pessoas pretas de fora dessa discussão muito facilmente, né? E ela vai tratar disso, assim, como os intelectuais da época, né, tratavam disso, e afastavam outras pessoas. Eu acho que ela, é, nessa epígrafe, assim, traz alguma coisa que outras intelectuais, assim, também vão denunciando, sobretudo estadunidenses, né, sobre uma diferença mesmo do feminismo branco do feminismo negro, uma diferença é, dessa transmissão esse final de semana mesmo, assim, escrevendo. Eu me deparei com um texto Ai, não vou lembrar o nome. Não era da Patrícia Hill Collins, não. Em que ela vai falar assim sobre, né, na condição de ser uma mulher negra, gorda, lésbica e ser a única pessoa convidada assim a falar em eventos e ela questiona ali, né, por que que ela é a única pessoa e como tem uma desqualificação assim de diversas maneiras e formas, né? Ela cita uma revista que disse que só ia publicar prosa e não ia publicar poesias, porque era um termo, uma escrita menor. E a gente vai vendo esse tipo de apagamento assim do lugar da mulher negra em todos os sentidos o tempo todo. Eu acho que essa epígrafe da Lélia tem essa sagacidade, né, de dizer, olha, a gente vai ocupar um espaço, vamos falar da gente, mas esse espaço ele está pré-determinado aqui, a gente não pode romper, né, o limite do que nos apresentam como condição. E se isso acontecer, bom, a gente vai ser, né, taxada, né, como a neguinha violenta, que zumbeira, enfim, aqui faz bagunça, balbúrdia. E e essa sagacidade de trazer isso numa epígrafe muito bem humorada, assim, já chama muita atenção logo de cara no início do texto. E aí ela vai é, começar, assim, tratando dessa sintomática cultural brasileira, em que ela vai começar falando, assim, a partir de uma subversão da língua e de Lalang, ela diz logo no início do texto também que ela faz isso, mas ela faz a partir de Freud e Lacan. Então, ela parte de uma noção de inconsciente. Acho que por isso que a gente escolheu essa aula, assim, como essa aula que inaugura, porque
parte da noção dessa construção inconsciente, né? E desse racismo por denegação a partir desse mecanismo de defesa de Freud, né? Que não só é negado, mas uma vez passado pelos processos primários do recalque, ele retorna como o denegado, né? E eu acho que é esse lugar, assim. E essa figura, assim, da mãe preta, da mulata, né, inicialmente, mas que depois a gente vai ver que se configura também na mãe preta, tem esse duplo, né, esse lugar duplo dessas duas figuras, são esses os denegados. E aí, acho que a gente... Oi, tem o microfone aberto? E posso? Então, a partir dessa discussão do sexismo que a Lélia estava, mas ela também diz ali no início do texto sobre tais voltas com isso, e o que lança ela sobre essa possibilidade de verificar essa figura da mulata e fazer essa avaliação do carnaval é a participação dela na escola Quilombo, né? A Lélia funda a escola de samba Quilombo junto com Candeia, né? Esse símbolo também de resistência no samba. A Leila, enfim, talvez em algum momento pode falar melhor assim sobre esse movimento. Mas a Lélia tem essa multiplicidade assim na condição de intelectual, né? É, por estar inclusive em várias frentes e fazer parte de vários movimentos assim políticos e culturais. E aí ela diz assim: o fato é que, enquanto mulher negra, sentimos a necessidade de aprofundar nesse reflexo. Ao invés de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelos esforços de investigação das ciências sociais. Então, o texto só nos falava da mulher negra numa perspectiva socioeconômica, elucidava uma série de problemas e da proposta de relações raciais. E aí ela vai dizer que disso, sobra alguma coisa que não se discute, sobra alguma coisa que não se fala. E ela diz que esse é um resto. E é a partir desse resto que ela toma, né, essa teoria de Lalang e já ali, já aparecia nos escritos de Freud, mas enfim, que foi desenvolvido em Lacan, né? Em outras palavras, há uma diferença nesse modo, né, de pensar e nessa inscrição psíquica, assim, das vivências subjetivas. De alguma maneira, passa por essa percepção nesse atravessamento da língua e nessa transmissão feita na língua, né, através desses traços do inconsciente. E aí, é, ela vai falar que, de alguma maneira, essa Lalang, né, é dizer mais do que sabe, não saber o que se diz, dizer outra coisa que não se quer dizer, falar para não dizer nada, e que isso, né, não é mais só do campo freudiano, mas como um defeito da língua que justificam as línguas formais, né? Estas são as propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Então, ela vai falar que a psicanálise ela se funda nessa lógica, né, e que é uma coisa, né, não, a outra elimina. Então, a psicanálise encontra-se nos bens da lata do lixo da lógica, e que isso desencadeia uma outra coisa que ela quer tratar, que é essa lógica doméstica, né? Então, ora, na medida em que nós, negros, estamos na lata do lixo da sociedade brasileira, pois assim o determinou a lógica da dominação, caberia uma indagação via psicanálise. Por que o negro é isso que a lógica da dominação tenta e muitas vezes consegue, nós sabemos, domesticar? Então, a partir dessa pergunta, é, e ela traz esse trecho muito conhecido, né, que é: o risco que assumimos aqui é o de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados e infantilizados.
e esse infãs como aquele que não tem fala própria, né? Essa criança que é falada em terceira pessoa. E aí ela diz que é nesse trabalho que assumimos essa fala própria que o Listo vai falar e vai falar numa boa. Acho que se situa, assim, né, um lugar da mulher negra e o lugar de qual ela fala, apropriada da psicanálise, apropriada de que, né, estamos de alguma maneira nesse lugar de resto, né, nessa análise que ela vai fazer da cultura nacional como com essa sintomática, né? Então, ela vai tratar de todos os mecanismos da psicanálise ali, tratando a cultura, né? Nessa análise assim da cultura. Então, é, o racismo por denegação, ela já coloca ali, né? Racismo no Brasil, quem foi que disse? Onde, né? Isso é coisa de americano, isso não tem aqui, isso tem em outro lugar, isso, né? Aqui não, graças a Deus, né? Preto aqui é tudo bem tratado, a gente se dá bem e a gente vive, né? Nesse paraíso das raças. E é assim que se funda, né? Esse mito. Então, a Lélia, ela vai dizer que existe alguma coisa que a gente denega, inclusive, para não falar desse lugar da meritocracia branca, né? E que isso vem escamotear alguma coisa ali, que é exatamente para o não reconhecimento desse racismo, né? E se havia, assim, um interesse tão grande, tão intenso, né, de negar a existência dele, talvez é porque já estava ali, mais que claro, né, que ele estava evidenciado ali, né? Então, ela vai dizendo que por aí a gente já vê que o barato é domesticar, né, o negro, que a gente de alguma maneira detém um olhar assim em determinados aspectos da cultura e que a gente saca essas manifestações mais ou menos inconscientes e ocultas, revelando as marcas da africanidade que nos constituem. Então, é alguma coisa que se tem interesse em encobrir, mas que ao mesmo tempo aparece muito revelado, né? Ao contrário do que se pretende. Então, ela vai falar, né, desse processo, inclusive, para a mulher preta, que tem esse duplo, né, rejeição, integração, e aí ela diz que Fanon já tratou disso, ela não está afastada desse pensamento de Fanon, né? É, e a gente está falando dessas duas noções de consciência e memória, e, e ela vai falar, né, que a gente entende a, a consciência como esse lugar de desconhecimento, de encobrimento, de alienação, né? Desse lugar de não saber, mas de não querer saber, de uma paixão pela ignorância, assim. É, mas é que esse discurso ideológico, ele se faz presente através, né, da memória, que é esse não saber bem o que conhece, né? Esse lugar de inscrição que restitui uma história que não foi escrita, um lugar de emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como uma ficção. Então, é bem importante assim esse ponto, de que é na memória que isso se inscreve, porque se inscreve como uma linguagem, né? Se inscreve nessa herança, inclusive, né? Do que se traz. E isso a gente vai verificando depois na língua, né? Inclusive nessa nomeação da mulata. Então, a consciência, ela exclui o que a memória inclui de alguma maneira. Daí, na medida em que o lugar da rejeição dessa consciência se expressa no discurso dominante, os efeitos desse discurso numa dada cultura ocultando a memória, mediante a imposição do que ela, essa consciência, afirma como verdade. Então, ela diz que é, ela, a memória, ela acaba acontecendo dessa forma, né? Ela tem essa forma própria de inscrição e que ela, de alguma maneira, é astuta, né? Alguma coisa aparece nesse jogo aí do discurso
na consciência. Então, a Lélia ela retoma esse termo freudiano da consciência da memória nessa medida política, né, do inconsciente, sem qual a noção ela pareceria neutralizada, naturalizada de alguma maneira, e os modos, os efeitos dessa apreensão dessas representações. Para a Lélia, como a consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento e do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. Então, é por aí, né, que esse discurso ideológico ele vai se fazer presente de alguma maneira. Então, é assim que eu penso, o inconsciente pensa-se desde já como uma lacuna possível, que é a ser ocupada por ser apropriada de alguma maneira, né? E que paga o preço dessa inscrição de alguma forma, né? Gente, eu não estou vendo muito o chat. Tem alguma coisa que eu precise? Qualquer coisa, sinalize. Então, ela vai continuar dizendo, né, que já a memória a gente considera como esse não saber, que conhece esse lugar de inscrição, que se restitui uma história que não foi escrita, o lugar dessa emergência da verdade. É, e aí, nesse jogo de cintura da astúcia, da memória, né, ela vai falar das mancadas do discurso da consciência, que a gente vai tentar sacar esse jogo aí nessa dialética entre memória e consciência, né? É, e aí depois ela vai falar desse lugar da negativa. Ela traz essa dinâmica do carnaval, dessa malemolência da mulata, e ela vai dizer que é exatamente nesse lugar que esse mito da democracia racial ele vai reencarnar ali com todos os seus personagens de alguma forma. Então, é no carnaval que a mulata ela deixa de ser é, essa mulher preta, né, esquecida na cultura, eu acho que não só esquecida, inclusive, né, denegada na cultura para tomar um lugar de ativa, e aí ela traz essa, né, a negativa, que é uma negativa, né, fazendo um trocadilho ali, indo um pouco pelo significante dessa sonoridade, assim, mais do que por esse nome. E aí ela vai dizer que, como todo mito, né, ele oculta algo para além daquilo que ele mostra. Então, se é a mulata que se mostra, tem alguma coisa que está encoberta por esse mito. Mas ela vai dizer que são aí também que as violências simbólicas contra esse corpo da mulher negra, ela se coloca em algum lugar, né? Então, depois do carnaval, nesse cotidiano, assim, depois de toda essa grande festa e folclorização dessa figura, né, que o cotidiano da mulher, ela se transfigura novamente nesse lugar da empregada doméstica. Então, é, esse termo mulata e, e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito, né? São percepções de um mesmo sujeito, dependendo do lugar em que ótica estamos para vislumbrar esse sujeito. Então, muitas vezes a mulher negra ela é tomada desse lugar, desse exotismo, né? Dessa mulher que se tem um lugar ali evidenciado e de importância, porque, enfim, ela é uma artista, é uma pessoa, né, de um lugar outro, né, que não e que se é permitido, inclusive, comparecer com essa visibilidade. E aí ela vai trazer uma pontuação, assim, uma extração do Aurélio para dizer como a gente, como mulata está definido na nossa língua, né? Então, é a escrava negra, a moça de estimação que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família e que, por vezes, era ama de leite.
Esse lugar de por vezes ama de leite, eu acho que aí, quando ela já vai introduzindo a ideia da, da mãe preta, é, é que a gente dá uma volta assim, no discurso, né? Porque essa mulher, a mãe preta, só um pouco que eu me perdi, gente, que a alma de leite, né? Que é essa mãe preta, essa mulher que amamenta, essa mulher que, que toma, que abre uma possibilidade para que a mulher negra ela seja vista de algum lugar de humanidade, porque tem uma certa romantização desse lugar, né? De que essa mulher está ali, no cuidado de uma criança branca, nesse romance familiar, em que ela está transferindo isso, o leite e o amor em um lugar fraterno, mas que é, ela só ocupa um lugar assim de retirar desse lugar de animalização que geralmente as pessoas negras estão, porque está no cuidado desse bebê. É, e aí ela diz que tem dois aspectos muito importantes nessa análise que ela extrai do Aurélio, que é, primeiro, observar, né, esse próprio nome, Mucama, que já traz alguma coisa de uma essência, né, de África, mas que também existe um certo deslocamento, assim, né, dessa mulher que é uma moça de estimação, mas que também pode ser uma mãe de leite. E aí, ela diz: de raspão, deixa transparecer alguma coisa daquilo que os africanos sabiam, mas que precisava ser esquecido, que precisava ser ocultado. Então, a mulher negra acabou por se converter nesse instrumento inconsciente que paulatinamente minava a ordem estabelecida nessa dimensão econômica, que quer essa dimensão familiar. Então, o engendramento da mulata e da doméstica se faz a partir dessa figura da mucama. E, pelo visto, né, não é por acaso que o Aurélio ele vai fazer essa nomeação, alguma coisa que fica ali ocultada, recalcada, retirada de cena, né? É um momento de privilégio em que sua presença se torna manifesta, e é justamente a de exaltação mítica da mulata que esse parêntese que é o carnaval permite, né? E aí ela vai comentar Caio Prado Júnior, que é esse grande articulador, né, desse mito da democracia racial. E aí ela vai dizer que por esse recorte que ela faz desse romance do Caio Prado, é, ela vai dizer: pelo exposto, a gente tem a impressão que o branco nem trepa, mas comete ato sexual, o que chama atenção para essa coisa da necessidade. E aí ele diz o seguinte nesse recorte que a Lélia faz, né? Realmente, a escravidão, nas duas funções que exercerá na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares muito simples. A outra função do escravo, ou antes da mulher escrava, instrumento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, não tem um efeito menos elementar. Não ultrapassará também o nível primário e puramente animal do contato sexual. E aí, quem é o animal no rolê, né? Não se aproximando, senão muito remotamente da esfera propriamente humana do amor, em que o ato sexual se envolve de todo um complexo de emoções e sentimentos tão amplos que chegam até a fazer passar pelo segundo plano aquele ato que, afinal, lhe deu origem. E aí ela vai fazer assim uma, uma distinção desse lugar animalizado, e eu acho que ela, nessa sacada de que o homem branco ele comete esse ato sexual, eu acho que isso, né, isso faz um deslocamento mesmo dessa animalização que está colocada
aí para os escravizados, nesse trecho do Caio Prado Júnior, para esse homem, de alguma maneira, né? Então, ela vai falar que a neurose cultural brasileira. Ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma porque isso lhe traz alguns certos benefícios. Essa construção liberta da angústia e se confronta com o recalcamento. E aí ela comenta, Freud, né, que na verdade nesse texto ele aponta, além do que ele pretende analisar, no entanto, no momento em que fala de alguma coisa, negando que ele se revela nesse desconhecimento de si. Então, as diferenças dessa divisão, assim, é, desse assentamento assim de mundo, ele também faz alguma coisa ali com esse modo de gozo assim e articula esse nível civilizatório. Ele vai falar, né, do real da coisa ali. E nesse aspecto de equivalência entre essa psicologia social, assim, para fazer uma utilização dessa análise da neurose cultural brasileira, né, como alguma coisa de uma análise individual, ela vai falando um pouco desses modos de gozo de se inscrever nessa história que é oculta, né, por esse efeito denegatório, e aí é, depois ela vai tratar também do lugar dessa mulher negra, né, exatamente porque ele lhes nega o estatuto de sujeito humano. Trata-os sempre como objeto, até mesmo como objeto de saber. E é por aí que a gente compreende a resistência em certas análises que, ao insistirem da propriedade da luta de classe, se negam a incorporar categorias de raça ou classe, ou seja, insistem em esquecê-las. E aí ela vai novamente situar esse lugar da mulher negra, né? E aí tem um ponto que eu achei interessante quando ela diz um pouco dessa época colonial e faz uma comparação com esses espaços físicos assim dos dominadores e como a gente vai naturalizando é, certos espaços de beleza, de conforto, de espaço mesmo, né? Como aqueles construídos e feitos para pessoas brancas, em oposição, assim, ao lugar feito para as pessoas negras, que traz essa marca, da senzala para a favela, num lugar né, onde as práticas de higiene e saúde não são preservadas, onde aquilo que pode ser ruim, onde aquilo que pode ser que não merece esse investimento, né? E aí, acho que muita gente deve ter visto a Grada Quilomba no Roda Viva, em que ela diz que o que chama a atenção dela, assim, na arquitetura nacional é exatamente chegar num prédio bonito, imponente, e saber que ele tem uma entradinha, né? Um lugar, assim, nos fundos em que se coloca ali a entrada de serviço, onde se coloca o elevador de serviço. E eu fiquei refletindo, assim, né, um pouco sobre para sair desse lugar de precariedade, desse lugar que é da favela, que é da senzala, e adentrar esses espaços que são construídos e feitos por pessoas brancas, e, enfim, dessa herança colonial muito escravocrata que a gente tem esse resto que fica, né? Uma certa denúncia, assim, que se figura no lugar do elevador e da porta de serviço, de alguma forma. Isso são preservações da nossa cultura, né? Coisas que a gente não se atenta até hoje. E trazendo um pouco também para o próprio trabalho assim, de ocupação com a violência do Estado. Por que que a gente acha que sempre é tão comum, né, que a polícia violente entre em espaços de favela, né? Mas que quando alguma coisa nesse sentido acontece, nesses mesmos espaços brancos, isso de alguma maneira causa um certo horror, assim, um certo escândalo. Eu acho que tem alguma coisa dessa cultura
que a gente ainda está muito às voltas, que a gente ainda tem que fazer muitas voltas para conseguir superar de alguma maneira, né? É, e aí eu vou continuar aqui com esse lugar da negativa e desse uso sexual da mucama, né? Que eu acho que também tem essa separação, que eu acho que também de herança colonial, não só na arquitetura, que é dessa mulher que é vista e lida como uma mulher que é para casar e aquela mulher que, enfim, é para sexo e é para transar. Eu acho que tem alguma coisa ainda é, nesse gradiente, inclusive de colorismo, né? Que está muito presente e que eu acho que ainda, de alguma maneira, se figura nessas figuras da mãe preta, da mulher da doméstica, né? É, e aí a Lélia, ela vai novamente, assim, de maneira muito irreverente, dizer que essa mucama, ela é essa empregada doméstica que de alguma maneira ela é permitida e que é nesse lugar dessa violência concreta ali, né? Que ela vai servir de algum tipo de iniciação sexual aos homens. E que isso também se atualiza hoje de alguma forma para a gente, porque é, é comum que ainda existam, acho que anúncios, como a Lélia diz aqui, sobre mulheres de boa aparência, não, mas vez ou outra a gente se depara aí com algum print de WhatsApp na internet, algum processo seletivo em que excluiu uma mulher preta porque ela não correspondia ao perfil, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo de um momento muito jovem, assim, procurando o primeiro emprego e ela, né, no shopping com uma outra amiga, que inclusive é uma mulher negra, assim, no meu reconhecimento, mas enfim, uma mulher negra de pele clara e tal. E essa minha amiga retinta e que elas estavam juntas indo entregar currículos em lojas. Elas eram adolescentes recém-saídas do colégio. E que, não vamos fazer isso junto, não. Vamos, né? Você vai para um lado, eu vou para o outro, e, né? Porque chegar junto, queimação e tal. E que ela entrou numa loja, numa determinada loja. Uma amiga dela foi, essa amiga dela, né, de pele mais clara, foi lá e colocou o currículo nessa loja, voltou e falou: vai em tal loja lá. É uma perfumaria muito famosa, a propósito. E falou: vai lá, coloca o currículo lá que eles estão aceitando. E ela chegou, tipo, 2 minutos depois e foi entregar o currículo. E ele disse: não, a gente não tá aceitando, né? A gente tinha aceitado 2 minutos atrás da outra colega. Então, tem alguma coisa dessa mulher nesse lugar de visibilidade que só é permitido mesmo na condição de artista, né? A Zezé Mota, ela também trouxe em uma fala, há pouco tempo eu ouvi ela dizer que em Chica da Silva, quando ela fez o papel da Chica da Silva, né, na primeira versão, a segunda versão ela foi uma da Thaís Araújo, as pessoas faziam críticas no jornal a respeito dela e dizendo que ela era inebriantemente feia, que tinha uma confusão nessa imagem que se via dela como uma mulher muito atraente, enfim, a novela tinha esse apelo sexual com um corpo ali muito muito colocado, né? Então se mostrava muito nu, mas que as críticas diziam dela de um lugar muito de uma mulher feia, mas que causava algum alvoroço, né? Algum. E que alvoroço era esse, né? Se não ainda essa preservação desse lugar muito colonial da mulher negra, né? Gente, tá legal, tá dando pra acompanhar. É, e aí, a Lélia vai trazer aqui dois casos, um caso do Aésio e o caso da Marli. E ela vai dizer, de alguma maneira, como essas pessoas, essas figuras, né? Que são inclusive tomadas de um determinado lugar também,
um desse lugar mais de ser ridicularizado de alguma forma ali, né? Como sendo um meio de tratar essa angústia, a gente faz isso, né? O xiste, ele é um elemento que a gente, de alguma maneira, usa para lidar exatamente com a angústia. E de um lugar em que, da Marli, que como uma mulher que está defendendo, que toma, né, a notícia do jornal é sobre uma mulher que está defendendo seu irmão, não seu companheiro, não seu marido, e que não tem nenhuma agregação desse lugar sexual para se fazer, isso já não é interessante. Então, o mais interessante é ocultar. É, esses dias também me deparei com Chimamanda dizendo um pouco do perigo dessa história única. E, de alguma maneira, tem. E eu acho que a Lélia também traz, né, essa coisa do negro com os traços finos e alguma coisa desse embranquecimento, dessa tentativa de embranquecimento, que é muito sobre esse traço, né, peculiar, que vai dizer de uma exceção e não de um lugar do todo, porque se aquilo é bem sucedido e se representa alguma coisa de um lugar bem sucedido, isso não está para a figura das pessoas pretas, isso está para esse preto, essa pessoa, não todas, não outras. É um lugar de exceção. E como isso, de alguma maneira, é uma maneira de extirpar mesmo, né? Esse gozo e de impor ali o céu, porque você, né, é quem está dizendo que é a exceção, de que aquela história é uma história única, que aquela figura ali não dá para todas as outras pessoas com aquele fenótipo. É. E aí ela segue tratando um pouco desse lugar de desejo sexual da mulher, nesse imaginário social sexual. Depois ela também vai tratar do lugar do homem nisso, né? Para falar de quem é o pai no rolê da cultura, né? Nos primeiros ela vai falar de quem é a mãe. Então, ela vai dizer que a negativa, ela tem essa função, essa mulher de iniciação sexual, que de alguma maneira é o que traz potência sexual aos homens brancos, e ela vai dizer do cheiro de crioula, enfim, e do quanto é, essa coisa era usada para excitar sexualmente esses homens. E eu acho que nisso tem essa sacada, assim, né? De que a gente pensar que esses homens que estavam se iniciando sexualmente eram os mesmos amamentados por esse seio materno da ama de leite, que era também uma mãe preta. Então, é esse lugar de subversão da mulher negra nessa cultura que tem uma sacada extraordinária pela Lélia, né? Nessa transmissão do que se transmite muito mais do que esse enredo e esse romance familiar ele pode prever, porque quando a mulher ela amamenta, ela está fazendo um pouco mais do que só amamentar, tem uma transmissão ali acontecendo. E se é a mãe, de alguma maneira, que transmite esse lalangue e essa coisa que é da cultura, é a mãe preta quem faz isso, né? E não essa, essa outra mãe aí. E eu acho que tem uma coisa que é muito interessante no texto da Rita Segato, que é esse Édipo brasileiro, quando ela vai tratar disso. Primeiro, acho que é importante pontuar, assim, né? A Rita, ela não cita, a Segato, ela não cita a Lélia em nenhum momento. Então, não sou eu que estou fazendo essa aproximação, outros autores já fizeram, do Édipo brasileiro com Lélia, mas a Rita mesmo não toma, né? Mas ela também vai dizer desse exercício da maternidade, é, relacionando o racismo e a misoginia colocadas nisso, né? É, como isso está, de alguma maneira, entrelaçado aqui no Brasil, e que isso tem ali um gesto psíquico, né? Alguma coisa que se dá ali.
Então, ela vai falar que, né, não se pode nomear nem como aquilo que é próprio, nem como aquilo que é alheio no nível da linguagem dessa escrita dessa história. Então, a Rita Segato, ela, diferente do que a Lélia diz dessa mãe, da mãe preta, ela vai dizer que tem uma mãe cívica, né? Essa mãe cívica, ela é uma mãe um pouco da lei, ela vai dizer um pouco de Iemanjá e de Oxum como um símbolo dessas, né? E é interessante que ela diz dessa mãe cívica, porque ela traz esse, eu não sou muito apropriada, mas talvez, né, quem conhece um pouco mais dessa cultura do candomblé e dessa religiosidade vai poder dizer, e por favor me corrija se eu disser alguma besteira, né, porque esse ato ali de coroar um filho mais velho, que era o que deveria ser coroado como um príncipe, um filho mais novo e muito astuto, né? Ele engana. E Iemanjá, ela, mesmo sabendo disso, né? Ela percebe que está fazendo a coroação do filho errado, mas ela escolhe de alguma maneira é, coroar esse filho, porque ainda assim ela não está ali destituindo uma lei, uma ordem das coisas, né? Então, para preservar uma lei e uma ordem, ela faz isso. E aí é, tem uma certa aproximação, assim, desses dois lugares, porque a Lélia, ela vai muito também através do feminino, assim, né? E ela até vai dizer ali do nome do pai, do lugar do zumbi, eu acho que mais a gente vai poder tratar melhor disso, mas ela vai dizer que tem uma coisa que é a mãe, né? É a mãe preta quem faz. E como é que eu tô de tempo? Gi, logo, logo a gente vai iniciar o debate, tem uns 5 minutinhos, tá? Ai, tá bom. Não sei se eu vou conseguir falar. É, então, é, ela vai dizer que é, que a mãe preta ela é simplesmente a mãe, né? Porque a branca, na verdade, é que é a outra. Então, é, a- ela diz assim, né? A gente pergunta: quem é que amamenta? Quem é que dá banho? Quem é que limpa o cocô? Quem é que põe para dormir? Quem é que acorda para cuidar? Então, ela vai dizer: quem faz tudo isso e quem opera ali nessa função é a mãe preta, logo essa é a mãe, né? Pois então, ela é a mãe. Nesse barato doido da cultura brasileira, enquanto a mucama é a mulher, então Bá é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente a outra. Por impossível que pareça, só serve para parir os filhos do Senhor. Não exerce a função materna. Essa função é efetuada, né, pela pele negra. E né, quando essa função é efetuada, alguma coisa ali se esclarece. Isso é muito diferente do que Segato vai falar, mas o Segato vai falar também de uma foraclusão, assim, né? De uma idiosincrasia, assim, desse nome da mãe, de alguma forma, quando isso é efetuado por esse lugar da babá. Então, elas se aproximam disso, mas também partem de lugares diferentes, né? Enquanto a gente fala da função materna, a gente está dizendo que a mãe preta exercê-la ao exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam respeito a essa criança, né? Essa criança, esse infante, que é dita a cultura brasileira, cuja língua é o português, a função materna diz respeito a essa internalização dos valores, ao ensino da língua materna e uma série de outras coisas mais que vão fazer parte do imaginário da gente. Ela passa para a gente esse mundo de coisas que a gente vai chamar de linguagem. E é graças a ela que, ao passar, a gente entra nessa ordem da cultura, exatamente porque ela nomeia o pai. E aí, não sei se dá para a gente entrar muito nessa.
nomeação do nome do pai, né? Mas a Segato, ela faz uma outra leitura disso, é, que ela sustenta essa posição de fora-inclusão nesse discurso, de alguma maneira, sobre essas questões de gênero, mantidas no psiquismo, enquanto a Lélia vai dizer que não, que na verdade tem um nome do pai ali que não está fora incluído e que ele é dado pela mãe preta. É, e aí, sobre o nome do pai, é, essa adolescente neurótica que a gente conhece como cultura brasileira, quando se fala de pai, está se falando da função simbólica por exercê-la. A função paterna é isso aí. É muito mais questão de assumir do que ter certeza. Ela não é outra senão a função de ausentificação, que promove a castração. E é por aí, graças, né, que a gente pode dizer que como o zero, ele se caracteriza como uma escrita da ausência. E aí ela vai falar um pouco desse lugar tenente do nome do pai, né? É, do S1 e tal. Eu acho que não vai dar para a gente aprofundar muito isso, mas eu acho que tem uma coisa importante nisso, que fala do corpo do homem como homem, né? Esse homem hipersexualizado, um homem negro hipersexualizado, com um órgão genital enorme, e que diz um pouco, e ela traz uma Macunaíma para expressar isso, e a figura do zumbi, né, nesse folclore. E aí ela vai dizer que o zumbi ele tem esse lugar social de nome do pai de alguma maneira, né? Porque nesse saber popular, nesse imaginário nordestino, o zumbi era dito, né, como aquele que vinha pegar as crianças que não se comportassem bem. Então, se o nome do pai é esse lugar muito mais assumido que ser o pai de fato, é, quando uma mãe nomeia esse pai e bota alguma ordem simbólica nele, como coloca, né, no zumbi para essas crianças que não se comportam, o lugar-tenente do nome do pai está nesse homem, né? Então, onde é que fica um homem branco nesse rolê? E ela termina dizendo que o homem branco ele só tem um lugar, que é a do tio ou do corno. E, enfim, é com essa esse bom humor, assim, né? Que ela apresenta pra gente esse texto maravilhoso. Acho que a gente pode ficar por aqui para abrir para as discussões. Gisele, obrigada pela exposição incrível, super bem detalhada, você trouxe coisas muito complexas. E aí, então, a gente abre para debate. Queria falar para os participantes que fiquem à vontade para colocar aqui, tanto no chat como para abrir o microfone e fazer perguntas diretas à Gisele. Alguém já tem alguma? Já acabou de chegar Ah, meu aqui. Deus. O lugar do homem branco, ela diz que é Paulo do Garname tio. Branco. O lugar do homem branco, ela diz que é do tio ou do corno, né? Que ele não tem muito esse lugar. Ele pode até assumir o filho, mas que o lugar tenente desse nome do pai, quem vai ser mesmo pai, é outro rolê. Eu gostaria de colocar uma pergunta também. Você fala da neurose cultural brasileira e da relação dessa com a denegação. E aí eu queria perguntar sobre o lugar da língua enquanto algo revolucionário, né? E queria te ouvir falando um pouquinho disso, como que a gente faz essa virada, né, de algo tão estruturado pela denegação, que silencia, que apaga, que mata, para uma virada revolucionária pela linguagem, por aquilo que vai estruturar o sujeito, né? E que é transmitido pela mãe. Eu acho que é exatamente nesse ponto, né, Anne, que o que
a Rita Segato traz, e que de alguma maneira, e a Lélia também traz, é que esse lugar da mãe preta, que enfim, pode até ser conhecido como uma traidora da raça, ou essa mulher muito passiva do trabalho doméstico, ela tem uma subversão colocada, né? Porque é ali, ao amamentar, ao cuidar, ao fazer, ela também canta e conta história para essa criança. E quando ela faz isso, ela faz essa virada, ela introduz Lalande. Ela introduz a língua e não introduz a língua do colonizador, ela introduz a língua nativa, a língua dela, né? O português. E tá posto. A gente vê algo semelhante com os povos originários do português do Brasil. Algumas palavrinhas que a gente nem percebe, mas que estão ali, como nomes de bairros ou palavras que a gente usa no dia a dia, Pereba, Ipanema, Copacabana, todas essas vêm do Tupi-Guarani, estão aí, postas. Então, é algo que resiste, algo que, né, não se pode esconder um Permanece. resto. Eu lembro que você falou desse resto. Qual é a função dele? dessa, dessa, dessa ação revolucionária. Eu acho que é exatamente porque a Lélia ela se apropria desse resto, né? E disso que não se quer saber, desse lugar, né? Da lata do lixo, para estruturar uma outra coisa, né? Uma outra. é, que inclusive cria certas fissuras, assim, né? Nesse mito da democracia racial, em que faz surgir uma outra coisa, que a gente se configura como cultura de uma outra forma. Eu acho que essa subversão não é só operada nesse lugar de resto, mas quando ela trata do carnaval, e aí quando ela fala de todo ali que o duplo acontece, porque são nas escolas de samba desfilar, e aí ela vai fundar uma escola de samba, inclusive, né, com Candeia, com essa intenção muito política, que tem uma exaltação, assim, né, da figura das pessoas negras, da mulata. E esse lugar pode até ser o lugar onde esse mito ele se atualiza, mas ele é um lugar também que vai deixando escapar de que esse lixo ele vai se colocar num outro lugar, num lugar de rei, né? Num lugar de beleza, de alegria. Eu não conheço uma forma de subverter, de subversão melhor assim do povo negro que não a festa, que não é a alegria. Tá apropriado ser uma pessoa negra que porta felicidade e alegria é revolucionário. Sem Gente, eu vou dúvida. falar algumas coisinhas aqui. É mais comentários, tá, Gi, do que questionamento, só para a gente abrir a conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Esse fone meu também é avacalhado. Eu gosto muito da Lélia, né? Assim, hoje eu posso apontar que é assim, a intelectual que tem mais me tocado nos últimos tempos, junto com a Grada Quilombo, né? Sobretudo pela história da Lélia, né? Eu acho que tem uma virada que a Lélia faz, assim, né? Porque eu ficava me perguntando assim, por que que a Lélia elencou a Mãe Preta, né? Por que que a Lélia, essa pessoa com essa potencialidade gigantesca, que vem da sociologia, da história, por que que ela escolheu Lacan? Ficava me perguntando assim. A gente gosta do Lacan, mas tem algo nessa intelectualidade brasileira, que é o que a gente está discutindo nesse caso, nesse curso aqui, que vai para além, assim, né, dessa lógica europeia e colonial. E eu fui entendendo isso também lendo um pouco sobre a história pessoal dela, assim. E eu fiquei impressionada com exatamente isso, a subversão que ela faz desse lugar da mãe, que ela conta, né, em uma das entrevistas dela, que a mãe dela era uma indígena, né, e o pai dela era negro. E a mãe dela, ela sempre nessa tarefa de querer estudar muito, né, e era um incômodo para a mãe dela por uma série de coisas que, né, a gente sabe que essas mulheres muito pobres, que não tiveram acesso aos estudos, às vezes sentem muito medo, né, de que suas filhas vão estar nesses lugares, vão passar diversas situações de racismo e sexualização. Então, ela conta uma cena que quando ela tinha, a primeira delas, que eu acho que é muito forte, quando ela tinha 12 anos, né, quando ela sai de BH e vem para o Rio, que ela vai fazer a matrícula no Colégio Pedro II sozinha.
né? Porque essa família não entende de que lugar que seria essa questão dos estudos para ela, né? E a mãe diz a ela, quando ela faz a matrícula no colégio, que a partir de agora não cuidava mais dela, que ela é que deveria se cuidar, né? Numa cena em que ela está estudando. Então, ela, nesse abandono simbólico aí, com a mãe, ela faz uma saída por uma mãe negra, né? Para além dessa mãe indígena, e como a Ana levantou aí, a importância dos povos originários. Ela faz uma saída, uma subversão para dizer que tem uma mãe que é negra e que faz uma transmissão pelo Brasil. Acho que isso não é qualquer coisa. A potencialidade da Lélia também, como diz a nossa querida amiga Renale, vou citar ela aqui, de que a Lélia faz bom uso dos brancos, porque com quem a Lélia montou sua escola de samba, como você falou, com Candeia, né, o Quilombo, e com quem ela estava ali aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, transitando pelas ruas, como Abdias e tantos outros, que a nossa querida Vilma, que está aqui também, pôde transitar nesses espaços. Ela tinha essas pessoas como amigos próximos, mas ela também era muito próxima de Fernando Henrique Cardoso e outras pessoas que tinham um poder político muito forte. Então, ela fazia bom uso dessas pessoas. Ou seja, a gente sabe com quem que a Lélia sambava e a gente sabe com quem que a Lélia conseguia levar os seus trabalhos pelo mundo afora. Que a Lélia conseguiu apresentar, né? Esse texto mesmo que a Gi trouxe é um texto que ela apresenta lá fora, né? Primeiro, antes do que no Brasil. Isso também não é qualquer coisa, assim, aonde é que a mulher negra é escutada. E principalmente desde a década de 80, né? Assim, ela chegou muito tarde para nós na universidade, assim. Na minha graduação mesmo não tive acesso, né? Fui conhecer por conta própria. E muita gente agora está podendo ter acesso, a gente pode falar principalmente do recorte da UFRJ, da UFMG, dessas universidades que têm ocupação psicanalítica aí. Mas é uma coisa muito nova, né? Parecendo que a gente está falando disso, assim, que já está super bem estruturado, mas é uma coisa que a gente ainda está catalogando, né? A gente ainda está tomando posse disso. Isso é muito importante. E quando você falou da Chica da Silva, né, que é uma obra icônica, assim, para a história da cinematografia brasileira, assim, tem uma coisa que a Lélia fala também numa entrevista da CUT, que ela diz que a atriz, né, a Ruth de Souza, ela foi muito criticada na época pela sexualização do personagem, algo que não era a responsabilidade dela. Ela não foi criticada pela atuação dela. Então, ela estava sendo crítica de algo que pessoas brancas pensaram, né? E ainda assim, ela conseguiu fazer na época um catálogo de atores negros pelo Brasil. Então, ela é criticada nesse lugar e ela ainda assim consegue dizer assim, mas nós estamos trabalhando, né? Tem essas pessoas negras aqui pelo teatro no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, porque tem algo que é do artista, que é colocado mesmo, como você colocou, só pode ocupar esse espaço, mas tem algo que esse artista faz também com esse espaço que ele ocupa, né? Que pode, vamos dizer assim, fazer mais do que representatividade. Tem algo que aparece, que é isso que você falou do resto, alguma coisa que fica e que continua circunscrevendo. Eu acho que isso nos interessa na psicanálise, porque isso aparece nos consultórios, né? Quando as pessoas demandam uma análise para uma pessoa negra ou para uma pessoa branca que é antirracista. Porque tem aparecido isso também, né? E se isso não tem aparecido, é preciso que essas pessoas se perguntem. Esses canais se perguntem assim, por que é que eu estou tratando uma pessoa negra e essa questão de raça não apareceu? Não na lógica de virar para a pessoa e falar, você vai falar sobre ser negro, não é isso. Mas tem algo que precisa ecoar ali na escuta que tem a ver com essa negação que a Lélia levanta, né? Tem toda uma estrutura para que esse sujeito negue ou não queira ver essas questões. Eu acho que isso é a contribuição da Lélia, por isso é importante, porque ela inicia o texto dizendo assim, por que que nós topamos esse bagulho aí de democracia racial? Né? Como é que a gente topou isso? E ela termina o texto dizendo, não é que a gente topou, a gente sempre esteve nisso, né? Não foi um momento que apertou um botão. A gente sempre esteve nisso, então, foi os sociólogos que trouxeram? Sim, eles se apropriaram desse lugar para poder construir uma ideia de nação, a gente sabe que teve todo esse processo. Mas para que esse processo rolasse, né, há uma parceria sintomática aí, de algo dessa denegação e de algo também da questão dominante também, que não queria saber com isso.
Então, eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente fica nesse lugar também de denegação, né? De dizer assim, não, mas aí foi a partir do momento tal que teve esse momento histórico, a gente sabe que teve esse Congresso das Raças, que teve uma série de... Mas tem algo que aí eu acho que interessa a psicanálise, que faz uma parceria sintomática que é anterior, né? Que é isso que ela levanta, assim, tem algo que é anterior a isso, tem algo que restou nesse processo de escravização, e que pôde se É, encontrar, né, com esse momento no Brasil e fazer essa parceria e fazer com que esse racismo se concretizasse aí, não vou lembrar quem falou isso, mas como o crime perfeito, não sei se é é, Membe, né? Mas faz uma ligação, assim. E algo que é dificílimo de encontrar essas fendas. E ao mesmo tempo que é difícil de encontrar essas fendas, elas estão a todo tempo da nossa cara. Quando a gente cabelengue munanga, obrigada, Matheus, isso mesmo. Estão o tempo todo na nossa cara com a festa, por exemplo, do carnaval. Isso que é uma das poucas festas no mundo que é centenária, né? Eu lembro que eu fui apresentar um trabalho sobre carnaval na escola brasileira, no Cartel, Escola Brasileira de Psicanálise, para quem não conhece. Na época, assim, as pessoas se assustaram porque eu falava das escolas de samba como uma instituição, né? Eles nunca tinham pensado nisso. Isso também é denegação, né? Porque, é uma festa, o pessoal está só curtindo. Mas é um movimento gigantesco para que isso aconteça, numa ideia de um espetáculo que tem seus problemas, tem suas questões, mas mais do que isso, que retrata o negro num outro lugar, um negro vivo, né? Então, é muito interessante como que a gente precisa mesmo, assim, escutar essas fendas que vão aparecendo e como é que essas fendas se dão na nossa clínica, escutando essas pessoas no dia a dia. Não só pessoas negras, mas pessoas brancas também, e não brancas, indígenas, né? Que trazem como que isso perpassa. Isso que eu acho que é a grande contribuição da Lélia, assim, é dizer que o racismo é uma neurose cultural brasileira, como que isso está o tempo todo aparecendo e há todo um movimento psíquico de denegação, inclusive na pessoa do analista, que ela está dentro dessa cultura, para que a gente fique nesse lugar, achando assim, não, mas aí eu não posso falar, eu não posso dizer, o sujeito tem que se saber, tem que... E isso vai aparecendo na fala do sujeito de diversas formas. É isso, gente. Tem um monte de gente falando aí no comentário. a Leila falou agora, assim, enquanto a Lélia, ela é, enfim, essa intelectual em que a gente está se aproximando agora, assim, na especialização. Quando foi apresentar um projeto de pesquisa da monografia e trazer essa citação muito conhecida da Lélia, né, sobre a lata de lixo vai falar em uma boa, uma professora comentou que, só agora que eu fui saber que a Lélia, ela é essa mulher que andava lá na PUC quando eu estudava lá. Ela era professora da PUC, né? Coisa assim, na fala daquela professora ali, foi aquela mulher que andava lá na PUC. Então, assim, como é que um intelectual tão importante, assim, né, tão influente, como a Leila falou, enfim, um movimento político em diversos espaços que teve toda essa sagacidade com o trânsito dela, ainda assim é vista, né, como aquela mulher que eu via na PUC, né, como assim? Pessoal, a Yuara está falando que em 2006, ano da minha formatura no curso de serviço social, a literatura de mulheres negras e reflexiva era muito escassa, ao menos nas universidades privadas. Eu acho que continua sendo, eu acho que a gente está num movimento muito atual e recente de resgatar, assim, e eu acho que esse curso ele inclusive ele está, né, nessa via, inclusive, de resgate dessa literatura, assim, né, para falar de Lélia mesmo, para falar de Neuza, para falar de Beatriz Nascimento, enfim, dessa literatura que eu pelo menos não tive acesso também não, viu? Me formei em 2013 e na faculdade não vi, não me aproximei. Na faculdade de psicologia eu não ouvi sequer falar, né, da Virginia Bicudo, que é uma mulher, enfim, né, a primeira mulher a fazer análise no Brasil.
e isso muito importante, mas isso passou despercebido, né? Como a gente ainda está aí, né? O Yara apagando, assim, a figura da mulher nesse lugar de intelectualidade, isso é epistemicídio, isso tem nome, isso tem endereçamento, isso tem direcionamento político, isso não é aleatório, né? Isso é um projeto. Olá, Natália, tudo bem? Oi, Gisele. Boa noite a todo mundo. Queria primeiro falar, né, assim, parabenizar a Gisele pela apresentação, né, pelo trabalho. É muito bom, assim, de ver, né, é, e, e pensar, né, assim, conhecer a Gisele através do YouTube, né, lá na PRJ. E aí, fiquei pensando em todas essas coisas, né, questão que a colega falou antes também, né, das fendas, né, as fendas que a gente vai encontrando para poder é, ir resistindo aos espaços, né, e poder fazendo o trabalho. E aí, Gisele, queria ouvir de você, assim, né, um pouco sobre a sua trajetória de uma resistência mesmo, assim, né, você fala, né, na apresentação, né, mãe, preta, né, e tudo mais. Ouvir um pouco de como foi para você tem sido, né, estar, né, em espaços muito brancos, né, muito elitizados, assim, né, e como que tem sido construir, né, meio que abrir essa fenda, assim, porque eu acho que isso é uma sensação também que eu tenho um pouco essa, né, que a gente que tem que abrir, a gente que tem que rasgar, né, fazer o furo, né, para essa fenda aparecer, assim, né. Então, é mais difícil ainda, né, do que encontrar. Eu acho que fiquei pensando também, né, nessa coisa de que é novidade, né? As pessoas estão começando a conhecer Lélia Gonzalez e Neuza e tudo. Mas, assim, existe um trabalho muito, muito longo, né, de muitas mulheres negras e antigo, né, que já vem aí de muitas décadas, né, para que hoje a gente possa estar discutindo, assim. Então, essa discussão não é nova, né? A gente que é nova na discussão, né? Assim, a discussão já existe há muito tempo, assim. Então, e da importância que é a gente lembrar, né, de que muita gente caminhou para que hoje a gente pudesse estar falando, a própria Lélia, Sueli, Carneiro, tudo mais. É, então, queria ouvir um pouco, assim, né, como que tem sido para você é, é, saber de tudo isso, porque eu acho que é um peso também, né, acho que conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, a gente vai se inteirando, né, dos assuntos e sabendo das dificuldades, também vai se tornando um peso a partir do momento que nós também somos mulheres negras e somos o tempo todo afetadas por falas, por olhares, por, enfim, muitas coisas. E queria ouvir um pouco disso de você, se você puder falar também. E agradecer mais uma vez pela apresentação. A gente começou falando um pouco disso na aula inaugural aqui do curso, né? De como a gente gostaria muito, assim, de que esse projeto fosse um projeto de apresentar intelectuais negros, apresentar não só a personalidade do pensamento e como isso está articulado de uma maneira com a psicanálise, com essa luta antirracista que o coletivo Ocupação se propõe, mas também de uma maneira de se formar, assim, se instituir como um intelectual, assim, e disso, desse lugar, Natália, isso para mim é uma novidade, assim, inclusive como possibilidade, sabe? Porque, bom, é isso, eu dei testemunhos aqui, né, do quanto as incidências do racismo ela vem marcando e permitindo muito pouco para gente, né, assim, como às vezes, de fato, uma fenda, assim, um lugar de respiro, um ponto que a gente, né, dá uma virada que a gente nem sabe situar bem o que é que fisga, o que é que captura de alguma maneira, mas que a gente se agarra a isso e faz. Eu acho que tem alguma coisa que o povo preto faz também há muito tempo. É isso, né? É resistir de alguma maneira. Então,
quando você me pergunta assim, o que que é circular pelos espaços de branco, enfim, muitas vezes é passar por situações de racismo pesado, assim, muito difíceis, sabe? Mas eu fico pensando que todas as outras mulheres que vieram antes de mim, se a gente for falar desse lugar de ancestralidade, né? E aí eu digo das mulheres da minha família, elas também precisaram circular por lugares de brancos, né? Mas no lugar da mãe preta, inclusive, tá? No lugar da doméstica, né? Dessas mulheres que estavam ali, servindo. Então, eu acho que isso também traz pra gente alguma coisa desse ponto de subverter, de resistir, sabe? É um lugar que a gente não acessa com muita facilidade, muitas vezes isso, né, aparece na análise de maneira muito dura, assim, com as coisas na memória que a gente tratou aqui, vindo nessa inscrição, assim, no inconsciente de maneira muito, muito forte, muito cruel, a gente se depara com esse real da coisa, assim, de maneira muito, muito terrível, mas é com isso também que a gente faz, e sem dúvida, né? Com esse movimento coletivo, assim, né? Acho que é um posicionamento político, assim, passar a oferecer um curso como esse, querer estar aqui reunido com vocês e com pessoas, né, que estão aqui contribuindo muito, assim, é um ponto de respiro, né? São as minhas companheiras de coletivo e a gente às vezes precisa fazer coisas assim, né? Ligações e áudios e de reunião só para acolher uma outra, para dizer que a gente está junto de alguma forma, para dizer que, né, agora você está à frente e eu estou atrás, daqui a pouco a gente vai mudar de lugar e vai seguir juntas, porque esses são pontos de respiro importante, né? Mas esse trânsito, inclusive, como uma mulher que porta algum saber, que tem alguma transmissão a fazer, para mim é de fato uma novidade. Acho que talvez alguma coisa que eu me identifique muito com Lélia é esse desejo de estudar, né? A minha avó volta e meia me pergunta, mas você está estudando de novo? O que é que você está fazendo agora, minha filha? Acho que ela fica esperando o dia que eu vou estar cuidando dos meus filhos em casa, cozinhando, fazendo coisas assim. Esse dia nunca acontece. Eu acho que agora ela está até desistindo, porque, né, é isso, eu vou estudar, eu vou fazer, porque alguma transmissão, inclusive, veio dela, que não estudou e que é semi-analfabeta e que me fez querer estudar e fazer outra coisa, né? Então, é isso, Natália. Pessoal, infelizmente, estamos nos encaminhando para o final do debate. Temos pouquinhos minutos, mas muita coisa aqui no chat, então eu vou tentar ler para a Gi, para a gente conseguir dar conta. Tentar, né? Vamos lá. A Bia Teixeira disse assim: eu tô na universidade, o primeiro texto de mulher negra falando de psicanálise eu vi agora com vocês. A Leila agradeceu a transmissão da Gisele. A Maria Eduarda disse: sou da graduação de psicologia da UFRJ e o pouco contato que tive com autores negros e negras partiu de um esforço do coletivo negro. Nós criamos a própria disciplina eletiva para que pudéssemos conhecer nossos autores. A Rafaela disse: Bell Hooks vai dizer que para a mulher negra ocupar o lugar de intelectualidade é necessário descolonizar a mente. A Júlia Nicolau vai dizer: na psicologia da UF, campus Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, também não conheci nenhuma intelectual negra, nem mulheres, nem homens. Ouvi o nome de Fanon uma única vez em 5 anos. Me formei no ano passado, até gostaria de saber se é diferente da UF Niterói. Boa pergunta. A Leila ressaltou aqui: o movimento negro é o movimento mais antigo do Brasil. E logo depois a Olga disse o seguinte: Gisele, você tocou nesse ponto de apagamento da presença de mulheres negras em espaços intelectuais. Fiquei pensando em quais instituições, com quais pessoas, grupos psicanalíticos do Rio ela esteve junto compondo. Ou a trajetória da psicanálise foi mais solitária mesmo? A Amanda disse: tem uma questão.
Gente, nosso curso termina às 9 horas. Eu acho que talvez podemos, né, pegar aí um pouquinho, alguns minutinhos a mais para contemplar aqui, mas já estamos finalizando, infelizmente. Acho que dá para Ah, estender mais uns 10 minutinhos, não, gente? O que que a Acho coordenação libera necessário. aí? A coordenação liberando, acho que dá para a gente pegar mais uns 10 minutinhos só para esses minutos finais. Tá liberado. Minutinhos, ótimo. Leila me ajuda a responder a Olga, mas o que eu sei é Óbvio. que a Lélia trabalhou, né, com o M.D. Magno, assim, que era um psicanalista que tinha todo um movimento psicanalítico na América Latina, e eu acho que ela foi uma pessoa que teve esse trânsito, assim, né, esse pensamento interseccional, inclusive, ela transforma, ela constrói com os pensadores latinos, assim, que vão pensar a colonialidade. Então, ela teve um trânsito grande, assim, por muitos espaços. Acho que a única coisa que ela era não foi solitária. A instituição de psicanálise, você se recorda, Leila, qual? Eu sei que muitas pessoas conhecem ela, não sei se vocês sabem, assim, é, mas eu não lembro qual é a instituição de psicanálise. Instituição de psicanálise também, ela não chegou a retratar, mas eu não sei, nas entrevistas dela, ela fala Eu por sei do MD uma... Magno. ela fala de uma transmissão, assim, próxima de Freud e Lacan, mas essa coisa da visibilidade, Olga, assim, eu acho que você levanta um ponto fundamental, né? Ela transita, ela escreve e ela tem um trânsito importante também na sociologia, né? Eu acho Uhum. que é a partir da sociologia que ela consegue fazer vários diálogos. Esse livro da Lélia, Por um Feminismo Latino-Americano, assim, a Lélia, ela vai falar de vários assuntos, né? Entre eles, que eu acho que é uma trajetória da Lélia, né? Como a gente falou aqui, ela está na expansão, ela está no movimento único unificado, está em vários espaços, ela, mais um espaço em que ela discute é esse da psicanálise, né? Eu acho que isso é importante também de ressaltar. O Alex Hertz e a Flávia Rios, que inclusive faz a coleção dos textos e organiza o livro, Olga, e tem muita coisa escrita sobre a Lélia, assim, pessoalmente sobre ela, né? Uma biografia, assim. Não Agora tem sei. algo também, desculpa, Gi, tem algo também que é importante, assim, que é uma coisa que a Geisa sempre levanta, já convidando o pessoal para a próxima aula também, que vai falar sobre ela, né, nossa intelectual tão importante aqui na UERJ, que é, assim, aquela questão que aconteceu, por exemplo, com a Neuza, né, onde o Jurandir, ele escreve no o prefácio do livro da Neuza, né, Tornar-se Negro, e depois ele publica como se fosse algo, né, que não fosse sem citá-la, né? Então isso também acontecia muito e ainda acontece nessa lógica do epistemicídio, de que as Uhum. pessoas escutem as falas das mulheres negras e publiquem, às vezes, isso acontece muito com os intelectuais negros também, sem citá-los. Também é uma atmosfera de apagamento muito grande. Eu vou aproveitar, inclusive, e citar aqui a Audre Lorde, que foi dela quem eu falei, quando falei sobre, né, ser convidada para essa conferência, essa mulher que vai situar, assim, uma posição da mulher negra, gorda, lésbica e estadunidense, né? Eu não citei o nome dela, não me recordei o nome, é Audre Lorde. Então, acho que tem alguma coisa que a Angela Davis também deixa muito pra gente, que é essa de que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Então, acho que é sobre isso também, né, Natália? Assim, que diz esse movimento que a gente faz e que dá substância para esse trabalho de alguma maneira, assim. Acho que é isso, gente. Então, a pessoa Ah, queria fazer uma questão. isso, sou eu. Me ouvem? Amanda, Isso. ouvimos. Então, foi interessante que você falou sobre isso, Leila, porque essa questão, né, do apagamento, que é uma coisa extremamente atual, e aí o que eu fiquei pensando, né, é se você, Gisele, se você, Leila, também pensam, se nós estamos conseguindo fazer vou usar o mesmo termo, tá?
uma boa utilização dos brancos, porque no sentido em que a Renale Xavier usa, né, em relação à Lélia, assim, porque, enfim, a gente vê no chat, né, que o conhecimento, a aproximação e o estudo, a leitura de fato de intelectuais negros e negras, ele é muito escasso, mas pelo que eu tenho visto nos lugares onde eu tenho circulado, que são poucos lugares, ainda são lugares majoritariamente brancos, mesmo em projetos que levam o nome de antirracista, decolonial, descolonial, enfim, né, de maioria ainda branca, que essas pessoas, e que geralmente têm uma titulação maior, né, então, enfim, tem mais trânsito, tem mais facilidade de publicar, de fazer evento, enfim, essas pessoas brancas, elas têm um acesso muito grande à produção de pessoas negras, e as pessoas negras, infelizmente, ainda não, né? E é uma preocupação muito grande, assim, minha, porque meu pensamento hoje é que é o seguinte, é uma pessoa branca, né, e branquitude e pessoa branca têm uma diferença, mas estão intimamente relacionados, né, mas são pessoas que têm ali, obviamente, o seu inconsciente estruturado pela branquitude, né, pelo racismo, enfim, e que, enfim, acho que é uma coisa extremamente complexa da gente pensar, falar, trabalhar, enfim, mas que não tem como desvincular, não sei se eu estou me fazendo entender, né, essas pessoas brancas da branquitude, seu psiquismo, enfim, e me preocupa muito porque, né, como essa constituição racista, por mais que essas pessoas tenham tido aí uma consciência, né, a respeito disso, ela está também na forma como essas pessoas leem esses textos, trabalham esses textos, né, como todo mundo, né, o que vai ganhar atenção nesses textos, o que não vai. Então, muitas vezes me parece que tem uma nova colonização, né, parece que eles têm uma asepsia desses textos, assim, eu acho muito interessante quando as pessoas conseguem falar do Fanon sem a radicalidade do Fanon, por exemplo. Né? Então, escolhe-se falar que tipo de Fanon, né, que tipo de Fanon a gente vai abordar e outras teóricas também, né? E acredito que muito da Lélia também, né? Se não me engano, Poxa, gente, esqueci o nome dela agora, uma estudiosa também, da Lélia Gonzalez. Ela tem uma dissertação, inclusive, que ela vai fazer uma comparação entre Lélia Gonzalez e Angela Davis. Eu esqueci, eu espero lembrar o nome dela aqui. E tem uma coletânea de textos que saiu, inclusive, antes dessa da Zahar, né, que é por um coletivo panafricanista. E ela diz nesse prefácio, né, porque ela escreve o prefácio, que embora seja um trabalho muitíssimo importante da Lélia, dentro da produção a respeito dos feminismos negros, ela tem uma vasta produção a respeito de uma crítica, né, incisiva a respeito da divisão social do trabalho, né, na psicanálise. Então, são coisas que a gente vê que vão ficando, né, de lado também, né. Enfim, aí estou falando isso para retomar a pergunta se vocês acham que a gente está conseguindo fazer bom uso, não sei se dos brancos ou diz que a gente consegue resistir dentro da branquitude, né? Se não tivesse resistência, nem estaríamos aqui. Para o que a gente precisa realmente, né? Que é resgatar em sua radicalidade o pensamento desses intelectuais, dessas intelectuais, que eu gostei muito da expressão e é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, sabe? Tipo, o que eu tô vendo, o que eu tô deixando passar, o que tá acontecendo, sabe? Enfim, é uma reflexão nesse sentido, assim. Obrigada, gente. Eu não sei sobre o bom uso dos brancos, sabe? Eu acho que tem sempre uma dialética muito colocada, assim, sobre
está fazendo um bom uso e está se permitindo ser usado em diversas formas, assim, né? Eu neguei, acho que comentei isso esses dias mesmo com uma colega, neguei, assim, tá em certos cartéis, porque, enfim, tinha um convite para estar no cartel, para falar, sei lá, de Fanon, para falar de Neuza, para falar de. Mas que as pessoas não queriam estudar, as pessoas queriam saber o que eu sabia para estar ali. E aí, que interesse a gente tem em compor um cartel onde a intenção é se construir ali, né, um produto a partir de um estudo que dura 2 anos de investimento de encontros semanais ou quinzenais, mas de encontros, né, assim, com regularidade, que te toma tempo, em que ninguém está interessado em estudar coisa nenhuma, mas que querem que você fique ali palestrando e dando aula. Então, né, a gente faz um bom uso, tem horas que a gente se vê meio sendo usado, você não topa, né? Eu, pelo menos, tô sempre aí nessa coisa, assim, Amanda. E você falou um pouco da maneira com que a gente vai esvaziando. Eu tomei esse texto da Lélia aqui, né, para vir, inclusive, nessa transmissão muito da psicanálise. Eu acho que esse é o texto mais psicanalítico dela, mas na minha pesquisa é exatamente o oposto, assim, eu vou, né, por uma via da contribuição dela política, inclusive, e com todo o pensamento social dela para a construção de mulheres que constroem saber e estão num lugar de produzir saber e conhecimento sobre cuidado em saúde mental, que é essa pesquisa, né? É, e aí eu acho que você tem razão, assim, de alguma maneira, são muitos os espaços que a gente circula e frequenta em que tem um esvaziamento de pauta, na verdade, né? Você toma novamente aquele intelectual, aquele autor, aquele, né, pensador e traz um traço, né, de toda a construção teórica e do trabalho dele para tratar só a partir daquele traço de uma única perspectiva, né? Assim, enquanto isso é egoísta, mas como isso reatualiza ali um racismo, e essa também é uma forma de epistemicídio, né? De epistemologicamente a gente esvaziar, assim, esse autor, né? Amanda, vou tentar ser breve, concordo com o Gia, assim, e mais do que isso, assim, eu acho que tem um cálculo, sabe, Amanda? Eu acho que é um cálculo de quem vive o racismo a vida toda, assim. E também na atmosfera de poder se perguntar sobre isso, eu venho refletindo, assim, que tá divertido sobre o racismo talvez seja aí a principal pauta para a saúde do povo preto. Está divertido disso, né? Então, tem um cálculo que a gente falou aqui na aula inaugural sobre aliados, né? Essas pessoas brancas que querem saber com essas questões. Existem, né, essas pessoas, nós temos vários aqui hoje. E há também aquelas pessoas que realmente querem fazer uso, num lugar até de fetichização. Já estive em vários espaços que as pessoas, você não vai falar? Você não vai falar? Eu disse, gente, mas é vocês que têm que falar sobre isso, foi vocês que criaram isso aí, né? Vocês que eu tenho que falar com vocês sobre isso. Então a gente anda sempre divertido, assim. Tem um episódio, nós criamos um laboratório na EBP, eu, Cris Ribeiro, que esteve aqui, e Renata Mendonça, é o primeiro laboratório que discute raça no CIEM. E quando a gente começou a fazer as conversações, teve uma demanda para a gente estar falando sobre consciência negra, no mês da consciência negra, né? E aí a gente faz um recuo, fala assim, não, nós não vamos falar em novembro, a gente quer falar em outros momentos, a gente quer falar disso, mas também queremos falar de outras coisas, queremos escutar. Então tem um cálculo que você precisa ficar manejando o tempo todo, eu não vou mentir, é cansativo, é exaustivo, que diz da resistência, a resistência também não é tão bonita assim, né? Uma amiga branca faz uma fala para mim um dia desses, que eu estava contando uma angústia assim, do racismo, e ela diz assim, nossa, mas até quando, né, vocês vão ter que resistir, né? Essa pergunta ficou para mim, assim. Porque é isso também, tem algo da resistência que é importante, mas tem algo que produz uma exaustão, um adoecimento. Então, é sempre um cálculo, uma dança, uma capoeira, onde é que eu vou dizer, para onde é que eu vou dizer, como que eu tenho que me organizar para dizer coisas que eu já publiquei, que sim, podem se apropriar disso, que eu estou dizendo. Essa fala da Renália, eu acho que tem a ver com o ponto que ela quis dizer
do bom uso político, né, dos lugares para entrar, né? Porque é isso, porque não está dada a entrada de pessoas negras intelectuais, então essas pessoas precisam fazer estratégia para entrar. Felizmente, o povo negro é uma coisa que ele sabe fazer estratégia para entrar e sair dos lugares, né? Porque é necessário fazer isso, mas não é sem exaustão. Eu gosto muito daquela música do Ileaê, que ele fala, né, que eu não ensino a minha malandragem, então um pouco a minha filosofia, que é isso, assim, não se trata de ensinar, né? Tem algo que se transmite. E aí, quem é que vai escutar e poder se fazer aliado? A gente está atento. E quem é, na realidade, que às vezes está muito tomado pela lógica do Pacto Narcísico e não consegue fazer esse atravessamento. A gente tem também que é uma questão que está para além do pessoal. É uma fala também da Geisa também, que eu gosto muito, que ela sempre fala que o racismo não é uma questão de caráter, né? Não é uma questão de ser ruim, de ser bom, de ser... É uma lógica social que está colocada, é, e a gente está divertido disso. Então, a partir de estar divertido, de estar em aquilombamento, que, né, alguém fez uma pergunta aqui que eu não lembro, mas que eu acho que passa por isso. A primeira pergunta, né, que foi como agir, se coloca nos espaços e tal, diante disso, dessa branquitude, tem a ver com isso, com poder encontrar parceiros, aquilombar, poder fazer algo com isso. Sozinho, a gente tem certeza que não tem jeito. Obrigada, gente. Pessoal, então, infelizmente, a gente vai ter que finalizar o debate. Eu queria finalizar lendo uma boa notícia que o Felipe Malto colocou aqui no chat, dizendo que ele se formou na UF Niterói em dezembro e que ele diria que é diferente, sim. Lá eles têm uma disciplina obrigatória só de sociedade brasileira e África, mas tem muito a avançar. Bem, gostaria de agradecer pela transmissão brilhante e generosa da Gisele, pelo debate, todas as pessoas que participaram, e encerrar já convidando a todos para a próxima aula do nosso curso, que terá o tema de pulsão e linguagem. Os textos que serão trabalhados serão da Geisa de Assis, que a Leila citou, e de Davi Omar, e a professora será a Paulina Rosa. Então, nós nos vemos no dia 17, o curso é quinzenal, às 7h30, novamente. E é isso, gente. Boa noite a todos. Até a próxima aula.